Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, passa a transmitir diretamente do porto de Santa Cruz, na ilha de Tenerife, Espanha, a Santa Missa presidida por Sua Santidade, o Papa Leão XIV, nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Com vocês nesta sexta-feira, 12 de junho de 2026, Jackson Erpen, na coordenação dos trabalhos temos hoje, Padre Felipe Herrera e na parte técnica, Luca Rossi. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana, EWTN Rádio e TV, Rádio e TV Nazaré. Bom dia, uma boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site do Vatican News. Essa Santa Missa na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que conclui, portanto, essa quarta viagem apostólica do Papa Leão XIV, que o trouxe até a Espanha no último sábado, dia 6. Santo Padre que chegou há poucos minutos a este porto, que é o Porto de Santa Cruz de Tenerife, que é a principal escala comercial, recebe navios mercantes, mas também cruzeiros, tem uma superfície de 9.000 metros quadrados e onde estão presentes cerca de 80 mil fiéis, então, para participar dessa celebração. Neste momento, a temperatura em Tenerife está por volta dos 22 graus. Santo Padre que se deslocou vindo do Arcebispado de Tenerife, foi um deslocamento de 12 quilômetros, feito uma parte em automóvel e depois no Papamóvel. Quem estava acompanhando as imagens desde o início, viu que em determinado momento, diante da Prefeitura de Tenerife, Santo Padre fez uma pequena parada, onde recebeu do prefeito José Manuel Bermúdez uma réplica de uma pequena cruz, feita também à base dela de material vulcânico. Recordando que é a réplica de uma cruz, que foi a primeira cruz que chegou em Tenerife no ano de 1494, levada por Fernandes de Lugo e que até hoje é conservada na Igreja Matriz da Concepción e que é levada então em procissão no dia da cruz, em 3 de maio. A imagem de Nossa Senhora de Candelária, colocada junto ao altar, mas não só, temos também duas relíquias junto ao altar de Santo Hermano Pedro, que é procedente do santuário de Vila Flor, ele que foi missionário e apóstolo da caridade na Guatemala e foi canonizado por São João Paulo II. E também a outra relíquia de São José de Anchieta, que é guardada então, na Santa Catedral. Recordamos que na visita ao Centro de Acolhida Las Raíces de Tenerife na manhã de hoje, o Santo Padre citou missionários ilustres das Canárias e entre eles, então, São José de Anchieta, que partiu dessa terra, disse o Papa, para anunciar o Evangelho na América, abrindo novos horizontes missionários. Também ele foi migrante que se dirigiu para o desconhecido, levando como principal bagagem a fé, a esperança e a caridade. São José de Anchieta, que nasceu precisamente em São Cristóbal de la Laguna, nas Canárias, então Império Espanhol, em 19 de março de 1534. Recordamos, foi beatificado em 22 de junho de 1980 por São João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. E agora,
a procissão de entrada. Recordamos que nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é celebrado o Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, instituído por São João Paulo II em 1995. Portanto, toda a liturgia da celebração, as orações, as leituras, o prefácio, é própria, então, desta solenidade. O Santo Padre também escreveu uma carta aos sacerdotes, recordando que o coração de Cristo é o coração dos santos. Santa Missa presidida pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, concelebrada por cardeais, bispos e sacerdotes. As vestes litúrgicas usadas pelos diáconos, estola e dalmática, também pelos sacerdotes, estola e casula, os sacerdotes no altar e também pelos bispos e cardeais, a estola, casula e mitra foram confeccionados então em oficinas litúrgicas na Península Ibérica para celebrações quer em Madrid, bem como em Las Palmas de Gran Canária e Santa Cruz de Tenerife. Contudo, a estola, casula e a mitra do Santo Padre, o Papa Leão XIV, então foram confeccionados na Itália. Também digno de nota que a toalha do altar foi feita pelas irmãs do mosteiro de Santa Clara, em La Laguna, que também, por sua vez, confeccionaram os quase 40.000 hóstias, então, para a comunhão dos fiéis.
Santo Padre incensa nesse momento a imagem de Nossa Senhora de Candelária. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, chama-nos agora à conversão. Reconheçamos então que somos pecadores e invoquemos com esperança a misericórdia de Deus. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a los hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. E segue o canto do Kyrie.
perdoados de nossos pecados, cantemos o Glória. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor para que, configurados à sua imagem, mereçamos participar da eterna redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Após a oração da coleta, entramos agora na liturgia da palavra. Primeira leitura: o Senhor vos amou e escolheu. Proclamá-la será um jovem da paróquia de Nossa Senhora da Candelária, em La Frontera. Marcos Febles Martim. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos do que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixe esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor. Segue agora o Salmo responsorial. Refrão do Salmo 102, o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Su santo nombre, bendice
los oprimidos, enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. E depois do salmo cantado por uma salmista de Tenerife, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em La Laguna, agora passamos à segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor que vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Segunda leitura proclamada por Maria José, ela que é Gila Palma e consagrada na Ordem das Virgens. E procede agora com a aclamação ao Evangelho.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E nadie conoce al Hijo más que el Padre. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Agora o Evangeliário é levado em procissão até o Santo Padre. Que o toma em suas mãos, o beija e com ele abençoa a Assembleia. Damos a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV, também é concelebrada pelo presidente da Conferência dos Bispos Espanhóis, Dom Luís Javier Garcia, ele que é arcebispo de Valladolid, e também por Dom Eloy Alberto Santiago, bispo de San Cristóbal de la Laguna. E agora, a homilia do Santo Padre. Queridos hermanos, hermanas, queridos irmãos e irmãs, é uma graça encontrarmos-nos neste dia em que o coração de Jesus se deixa contemplar por nós como o coração da história. É com alegria que celebro convosco a Eucaristia, dando graças pela fé e pela caridade, das quais recebi tantos testemunhos nesta viagem apostólica, e que fazem também deste arquipélago tão conhecido por sua beleza e acolhimento, um lugar onde o Senhor ressuscitado nos precede e se manifesta. O mar diante de nós evoca o infinito, e o mesmo faz o céu. Mas infinito é, sobretudo, o desejo que une o coração de Deus a tantos corações humanos, cujas alegrias e esperanças, tristezas e angústias encontram eco no coração da Igreja. Nenhum ser humano é uma ilha. A localização geográfica dessa diocese e os desafios pastorais que a comprometem atestam que nascemos para o encontro.
E não há obstáculo, distância, perigo ou ameaça que possa impedir cada um de prosseguir a sua viagem. Quer permanecendo durante toda a vida no mesmo lugar, quer escolhendo partir ou sendo obrigado a fazê-lo, nunca ninguém permanece parado. Eis o segredo do coração, o íntimo chamamento ao êxodo e ao encontro. Mas o coração de Jesus revela-nos como não nos perdermos num dinamismo estéril. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito para que por ele tenhamos a vida. A vida quando se dá vida. Caso contrário, andamos às voltas no vazio. Com efeito, como recorda o concílio, o ser humano é chamado à comunhão com Deus e não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. A sua vocação mais profunda é entrar no movimento trinitário do amor recebido e amor partilhado. O Papa Francisco observava: muitas pessoas experimentam um desequilíbrio profundo que as impele a fazer as coisas a toda velocidade para se sentirem ocupadas, numa pressa constante que, por sua vez, as leva a atropelar tudo o que tem ao seu redor. Isso tem incidência no modo como se trata o ambiente. São palavras que interpelam também a vocação turística de Tenerife, seja no que diz respeito ao coração de quem decide aqui passar um período de férias, seja para quem vive e trabalha na ilha, em contato com visitantes de tantos países do mundo. O que procura o coração humano? Como responder à sua sede sem o enganar? Quão importante é, especialmente para quem se deixa orientar pelo Evangelho, não reduzir tudo ao comércio e ao lucro. As pessoas que saboreiam mais e vivem melhor cada momento são aquelas que deixam de debitar aqui e ali, sempre à procura do que não têm, e experimentam o que significa dar apreço a cada pessoa e a cada coisa. Aprendem a familiarizar com as coisas mais simples e sabem alegrar-se com elas. Desse modo, conseguem reduzir o número das necessidades insatisfeitas e diminuem o cansaço e a ansiedade. Interpretai assim, queridos irmãos e irmãs, a vossa vocação ao acolhimento. O Evangelho hoje parece radicalizar esse desafio e nos recorda a riqueza dos pobres. Paradoxo que remete diretamente para a vida de Jesus, a sua verdade, o caminho pelo qual ele continua a pedir que o sigamos. Na passagem que acabamos de ouvir, ele bendiz o Pai por isso. É aos pequeninos, o que, neste contexto, significa os mais insignificantes, aqueles que ninguém considera capaz de pensar e falar, que Deus se revelou a si mesmo. Os enriqueceu com aquilo que permanece escondido, aqueles que estão rodeados de admiração e de sucesso. Com a exortação apostólica de Lexité, quis chamar a atenção para esse lugar privilegiado dos pobres na revelação divina e na missão da Igreja. É um mistério que ressoa de um modo totalmente peculiar nessas ilhas, situadas no centro de rotas migratórias que as tornam local de primeiro acolhimento para irmãos e irmãs, cuja viagem está geralmente exposta a perigos e violências indescritíveis. Perante quem especula com o desespero, não podemos, como cristãos,
oferecer apenas um reflexo do Senhor que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de vos aliviar. A maior graça é nos deixar-nos evangelizar por aqueles a quem socorremos, reconhecendo a misteriosa sabedoria de Deus inscrita na sua própria carne. Crescidas em extrema precariedade, aprendendo a sobreviver nas condições mais adversas, confiando em Deus com a certeza de que mais ninguém os leva a sério, ajudando-se mutuamente nos momentos mais sombrios, os pobres aprenderam muitas coisas que guardam no mistério de seus corações. Aqueles de entre nós que não fizeram experiências semelhantes de viver à margem, certamente têm muito a receber da fonte de sabedoria que é a experiência dos pobres. Só comparando as nossas queixas com os seus sofrimentos e privações, é possível receber uma repreensão que nos convida a simplificar a vida. O Senhor que repreende e corrige aqueles que ama, deseja tornar a nossa vida simples e alegre. Queridos irmãos e irmãs, obrigado pelo que sois, obrigado pelo que fazeis, transformando essa ilha num lugar onde se encontra o coração de Cristo, no rosto amigo e hospitaleiro de pessoas e comunidades fraternas. Não conhecemos o amor que Deus nos tem, pois nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. Que essa confissão de fé, transmitida pela primeira carta do apóstolo João, resplandeça sempre em vós e vos motive a oração e a ação. Prestai atenção aos adolescentes e aos jovens, aos ricos e aos pobres, aos residentes e aos hóspedes. Todos eles precisam de ser conhecidos com um olhar que vem além das aparências. E reconhece a profundidade dos seus corações inquietos, que, não raras vezes, está já orientado, talvez inconscientemente, para o reino de Deus e a sua justiça. Possa respirar-se entre vós que Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esse é o coração do Evangelho, o coração de Cristo. Quem mergulha nele não vive já para si mesmo. Abri a todos este mar de amor. É este o meu desejo e a minha oração para vós e por todos aqueles que vos conhecerão. Santo Padre, que em sua homilia destacou que o coração de Jesus é o centro da história e o modelo para a vida cristã, chamando cada pessoa ao encontro, à comunhão e ao dom de si mesma. O Papa recorda que a verdadeira vida nasce do amor partilhado e não da busca incessante por sucesso, lucro e ocupação constante. Num contexto marcado pelo turismo e pela convivência entre diferentes povos, os cristãos, então, são chamados a cultivar a hospitalidade, a valorizar as coisas simples e responder à sede profunda do coração humano com o Evangelho, sem reduzir tudo a interesses materiais. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos as nossas orações a Deus Pai, que nos revelou seu infinito amor no coração do seu Filho Jesus Cristo. Que peçamos com fé pelas necessidades de toda a humanidade. Pelo Papa Leão, por todos os pastores, para que guiem o povo de Deus com os sentimentos do coração de Cristo. Pelos governantes das nações, para que, exercendo a justiça e a solidariedade, promovam a paz e uma vida digna para todos. Essa oração, feita por uma migrante filipina, a próxima oração será feita por um imigrante africano. Por aqueles que vivem o drama das migrações, a exclusão social, a doença e a pobreza, para que encontrem consolo em Cristo e apoio em seus irmãos. O Abibo Danfaile, que é católico da Guiné-Bissau e membro da Fundação Bom Samaritano. Pelo dom das vocações sacerdotais, para que surjam na igreja homens que sirvam seus irmãos e irmãs com a caridade do bom pastor. Essa que foi a diretora da escola La Salle de Santa Cruz de Tenerife. Por la familia, para que vivan la alegría de transmitir la fe y el don de la acogida. Pelas famílias, para que experimente a alegria de transmitir a fé e o dom da hospitalidade. Por esta Assembleia Eucarística, por essa Assembleia Eucarística, para que o Senhor nos conceda um coração compassivo, solícito, com os mais necessitados. Essa é a irmã Maria Mercedes Figueiras, presidente da Confera e membro das Irmãs Missionárias. Escuta, ó Pai, as orações da vossa Igreja, que celebre o imenso amor do vosso Filho, e concedei-nos o que vos pedimos em seu nome. Santo Padre,
con esta celebración de la Santa Misa, Santo Padre, com a celebração da Santa Missa, nesse cenário incomparável do Porto de Santa Cruz de Tenerife, às margens do Oceano Atlântico, que banha nossas belas costas e por onde passaram e continuam a passar tantos migrantes, marinheiros, pescadores e viajantes, conclui a vossa visita apostólica à nossa Diocese de São Cristóbal de la Laguna, assim como esta primeira viagem apostólica à Espanha. Em nome da porção do povo de Deus que peregrina por essas ilhas de La Gomera, El Hierro, La Palma e Tenerife, e em meu próprio, desejo expressar minha sincera gratidão por essa visita, a primeira de um pontífice, a nossa Diocese Bicentenária, que ficará gravada no coração de cada um de nós. Foi um momento de graça para essa igreja, em particular, que se encontra na encruzilhada entre a Europa, América e África, e de onde saiu um dia José de Anchieta com os caminhos que levaram a ser membro da Companhia de Jesus, a anunciar o Evangelho no Brasil. Esta pequena e humilde igreja que acolheu o vosso convite na exortação apostólica de Lexité quer ser a Igreja das Bem-aventuranças. Uma igreja que abre espaço aos pequeninos e caminha pobre com os pobres, lugar onde os pobres têm um espaço privilegiado. A memória de São Pedro de São José de Betancourt, São Irmão Pedro, primeiro santo das Canárias canonizado, nascido exatamente nessa ilha há 400 anos, em que realizou uma admirável obra de caridade na Guatemala com os pobres e os doentes, nos encoraja a fazer o mesmo. Santidade, se diz que quando os padres do Concílio de Calcedônia ouviram a carta escrita pelo Papa Leão, seu predecessor, ao patriarca Flaviano, exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Essa afirmação reflete o que também sentimos hoje ao ouvir suas edificantes palavras. Por meio delas, como sucessor de Pedro, o Senhor nos confirmou na fé que nos une na comunhão da Igreja, sob seu amoroso cajado pastoral como pastor da Igreja Universal, em sua solicitude paternal pela Igreja e pelas igrejas. De fato, como afirmou Santo Agostinho, Pedro é uma figura da universalidade e da unidade de uma mesma igreja. E assim sua santidade entendeu seu ministério desde o início, como afirmou na homilia da missa, por ocasião do início do seu ministério petrino, onde expressou seu desejo por uma igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se converta em fermento para um mundo reconciliado. Conte conosco, Santo Padre, para cumprirmos esse desejo de uma igreja que seja fermento para um mundo reconciliado, uma igreja que saiba salvaguardar e nutrir a magnífica humanidade que nos foi dada como dom, com respeito pela dignidade humana, tutela dos direitos humanos fundamentais e a promoção do desenvolvimento humano integral que conduza ao crescimento da fraternidade universal e da amizade social. Neste dia, levamos o nosso olhar com gratidão a Cristo, de cujo coração transpassado na cruz nasceu a Igreja. Levamos o olhar com esperança, confiando no seu amor fiel, que nos encoraja a continuar avançando na emocionante tarefa da evangelização, guiados pelo Espírito Santo, a manifestar nossa fé em nossas obras de amor para com os mais pobres, especialmente os migrantes,
para contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, na qual reine a paz humilde e perseverante no cuidado da nossa casa comum, que, nessas ilhas afortunadas, se manifesta na beleza de sua natureza vulcânica, na sua rica biodiversidade, no vasto oceano que as rodeia e nos seus céus luminosos. Levantamos os olhos hoje para agradecer a Deus pelo dom da vossa visita, Santo Padre, assegurando-vos as nossas orações por vós e por vosso ministério. Saiba que conquistou o carinho do nobre povo de La Gomera, El Hierro, La Palma e Tenerife, que compõem a nossa diocese. Muitos dos quais aqui presentes, mas também de tantos outros que não puderam vir por diversas razões, mas que sentimos presentes entre nós. Pelos laços de comunhão que nos unem como Igreja Diocesana de San Cristóbal de La Laguna. O Papa é um de nós. Sentimos isso e assim o recordaremos, santidade. Papa Leão XIV é também canário e nessas ilhas terá sempre a sua casa. Obrigado, Santo Padre. O agradecimento do Bispo de San Cristóbal de La Laguna, Dom Eloy Alberto Santiago, que agora está diante do Santo Padre, o saúda e dele recebe um cálice. O Bispo mostra o cálice aos presentes nessa celebração. Então, o Papa é um de nós, sentimos isso e assim o recordaremos, santidade. O Papa Leão é também canário e nessas ilhas terá sempre a sua casa. Excelência, lhe dou a graça. Excelência, lhe agradeço de todo o coração, que ao todo o povo de Tenerife, aos seus pastores e às autoridades civis. Queridos irmãos e irmãs, com essa celebração eucarística, concluo a minha viagem apostólica à Espanha. Dou graças a Deus e a todos os que me acolheram e que de mil maneiras colaboraram para a preparação e para a realização dos distintos momentos de Madrid, Barcelona, Montserrat e aqui nas Ilhas Canárias. Eu regresso a Roma, comovido pelo grande afeto com que me receberam. E reconfortado pelos testemunhos de fé, de amor, a Igreja, expressões do grande coração católico da Espanha. Desde esse porto que leva o nome da Santa Cruz, o meu pensamento se estende a todo o mundo e as suas feridas, que fazem sofrer a povos inteiros. A todos, eu gostaria de repetir o lema dessa viagem: levantai os olhos. Sim, dirijamos o nosso olhar crucificado. Seu coração é a fonte da misericórdia, a única que pode salvar a humanidade necessitada de perdão, de reconciliação, para alcançar uma paz verdadeira e duradoura. Levantemos o olhar como fez Maria, mãe de todos os que sofrem, e guiados por ela, retomemos
o caminho com esperança. Queridos hermanos y Queridos irmãos e irmãs, gracias de corazón. obrigado de coração. Permanezcamos unidos na oração E na comunhão em Cristo Cristo e na Santa Igreja. As palavras de agradecimento do Santo Padre por todos certamente os momentos intensos que viveu desde que colocou seus pés na Espanha como pontífice. Já tinha estado outras vezes na Espanha, naturalmente, mas onde chegou então no último sábado, em 6 de junho. E agora a bênção final. El Señor esté con vosotros. Inclínense para recibir la bendición. La paz de Dios que supera todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. En su nombre pueden ir en paz. Chegamos assim ao final dessa Santa Missa, que conclui a 4ª viagem apostólica do Papa Leão XIV, que dessa vez o levou à Espanha. O Santo Padre agora se dirige então diante da imagem de Nossa Senhora da Candelária. Santo Padre beija o altar. Recordamos que a Virgem da Candelária, como é chamada Virgem Maria, pelo qual tem grande devoção os católicos, especialmente nas Ilhas Canárias, da qual é padroeira. A devoção começou após a descoberta da estátua, considerada milagrosa, encontrada na beira do mar, nas Ilhas Canárias, em 1392. A estátua da Virgem que recorda a apresentação de Jesus no templo.
Santo Padre que do porto de Santa Cruz de Tenerife, ele irá em automóvel até o aeroporto de Tenerife Norte, Los Rodeos, cerca de 12 quilômetros de distância. E antes de embarcar, o pontífice irá saudar Sua Majestade Sofia, Rainha Emérita, também algumas autoridades locais e a delegação local da Igreja. O Santo Padre então embarca, irá sobrevoar Espanha, Marrocos, Portugal, França e Itália, e até chegar ao aeroporto Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci em Roma, irá percorrer 4 horas e 40 minutos de voo, onde encontrará naturalmente os jornalistas. Recordando tantos momentos importantes dessa viagem, em que foram pronunciadas várias frases de forte impacto espiritual, social e político pelo Santo Padre, como a dignidade não tem passaporte, as armas jamais poderão construir uma paz autêntica e duradoura. O Santo Padre saúda mais uma vez a última despedida, então, dos 40 mil fiéis presentes nesta celebração. Recordando também suas palavras da Santa Missa celebrada na Basílica da Sagrada Família, que não podemos acreditar em Jesus e promover a guerra. Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente. Não podemos acreditar em Jesus e abandonar quem sofre, quem chora, quem foge da miséria. Também outras frases: toda guerra é uma dolorosa derrota para a capacidade de negociação e para a consciência humana comum. As armas podem impor um silêncio temporário, mas jamais poderão construir uma paz autêntica e duradoura. Verdadeira segurança vem do respeito pelo direito internacional. Toda a sociedade verdadeiramente justa se funda no reconhecimento da dignidade inviolável da pessoa humana. E a defesa da pessoa humana não é uma questão de interesse particular ou confessional, é um objetivo da civilização. Sobre os jovens e a verdade, muitas coisas nas redes sociais nos enganam. Buscai sempre a verdade, Deus é a verdade. Sobre a missão da Igreja, a Igreja tem uma mensagem para todos. Sobre a Espanha e o futuro, que a dignidade, a justiça e o bem comum sejam a medida das relações sociais. Na convivência madura, até mesmo o conflito pode se tornar um passo rumo à paz. E com as imagens mostrando então os barcos, que são símbolo então de todo esse, muitas vezes, que se transforma num drama humanitário, nós chegamos ao final da nossa transmissão, agradecendo a todos vocês que não só acompanharam essa transmissão, mas toda essa cobertura que o Vatican News, Rádio Vaticano, fez da viagem do Papa Leão XIV à Espanha. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.